Olá, meu nome é Gabriel Dias, sou estudante de História da Universidade Federal de São Paulo e estarei apresentando na quinta jornada de pesquisas do CAP, uma década de CAP, desafios, perspectivas e articulações, meu trabalho ainda em andamento de iniciação científica, a dimensão do passado e o ofício do historiador, nacionalismo e revolução na realidade habaneira, entre 1934 e 1964. Em aspectos gerais, minha pesquisa em andamento de iniciação científica tem financiamento FAPESP e é orientada pelo professor Dr. Fernando Atic. Os objetivos gerais da minha pesquisa são melhor analisar e compreender a produção bibliográfica ligada à La Oficina del Historiador de la Ciudad de Habana entre 1934 e 1964. A oficina como sendo um primeiro instrumento de preservação do patrimônio histórico cultural cubano e habaneiro. O grande norteador dessa pesquisa também, para além desses aspectos, é tentar se articular e dialogar com categorias e conceitos como nacionalismo, patrimônio e revolução. As minhas fontes são os debates bibliográficos acerca dos temas e categorias supracitados, além dos materiais produzidos pela própria oficina no recorte temporal assinalado. Bom, o nacionalismo revolucionário e o patrimônio, a disputa sobre o passado cubano. A Revolução Cubana, sem dúvida, foi um importante marco no intenso processo de disputas que marcou o pós-guerra e a Guerra Fria, por assim dizer, e o seu teor complexo, né, anti-imperialista e sua profunda relação com as lutas independentistas do século XIX nos apresenta um panorama geral de uma profunda relação do povo cubano com o seu passado. Toda essa, enfim, né, essa complexidade e esse desenvolvimento no que diz respeito ao processo cubano também tende a se apresentar dentro, dentro do campo da memória e do patrimônio. Assim, eu quero entender como que a Revolução Cubana e também o passado cubano está se articulando com as continuidades e as rupturas no processo de formação e organização da oficina e o papel do historiador em meio a esse processo. Bom, o debate contemporâneo acerca do patrimônio ele foi inaugurado com a formação dos Estados-nação modernos, e dessa maneira historicizar a relação entre o patrimônio, a revolução e o nacionalismo, e como ele se configura também no campo da oficina, é central para entender o processo cubano. Além disso, o debate sobre revolução é inequivocadamente parte do vocabulário político dos homens e mulheres do nosso tempo, ao passo que ignorar o debate sobre essa categoria e as principais formulações historiográficas em relação a ela seria um erro. Bom, um pouco sobre o processo cubano e os debates historiográficos e suas polêmicas, né? A primeira grande polêmica, eu acho que é central no que diz respeito ao processo cubano e que também vai ser estrutural para o meu processo de análise do meu objeto, é acerca do processo das duas grandes tendências historiográficas que disputam sobre o que foi a Revolução Cubana de 1959. A primeira é de matriz marxista, que entende que a Revolução de 59 ela faz parte, na verdade, de um panorama muito maior e totalizante, que se inicia ainda na Primeira Guerra Independentista, no século XIX ainda, e que, na verdade, por mais que tenha acontecido uma série de rupturas, mudanças e etc., existem muitas continuidades. E por isso a gente tem que entender como o mesmo processo, protagonizado pelo nacionalismo revolucionário, ou até mesmo reformista, mas o nacionalismo cubano como um todo. Enquanto a segunda tendência, hoje hegemônica na historiografia brasileira e também internacional, entende que essa fez um balanço do que a historiografia marxista, na verdade, faz um movimento de constituir uma linha inequívoca em relação ao processo cubano, e que trazer essa retomada, na verdade, seria engessar o processo de análise do fazer historiográfico dentro do nosso objeto, que é a Revolução Cubana. Entre essas duas grandes linhas, eu tendo a primeira, de cunho marxista, por entender que ela completa com muito mais totalidade e traz muitos mais aspectos para conseguir responder a algumas questões do que a segunda. Por isso é importante fazer uma retomada desde o século XIX para compreender o período delimitado. Bom, um pouco sobre o historiador, né? O Emílio Roig de Leutering, ele é um historiador cuja família tem origem catalã e alemã. Ele cursou Direito na cidade de Havana e tem uma forte matriz ideológica martiana, anti-imperialista e republicana. Seus principais trabalhos antes de atuar na oficina, principalmente, foi a partir dos jornais e revistas, desmistificar e disputar com a historiografia estadunidense acerca do real protagonismo do povo cubano em seu processo de libertação.
Bom, uma rápida cronologia agora. Voltando para o século XIX, durante a primeira década do século XIX, existe a inserção de novas tecnologias que vão radicalmente modificar a produção açucareira em Cuba e também em níveis mundiais. Essas tecnologias só quem vai ter acesso é a camada proprietária do Ocidente, muito ligada ao poder colonial, enquanto as camadas do Oriente e do centro da ilha vão passar por um processo muito grande de crise e empobrecimento. Com isso, existe um processo de organização na Primeira Guerra Independentista, de 1868 a 1880, que inicialmente surge com a organização de camadas intelectuais da pequena burguesia e as camadas proprietárias também, latifundiárias, mas que com o tempo passa a ganhar um forte caráter popular. Essa Primeira Guerra, ela perde para o poder colonial, principalmente por não conseguir atingir a camada ocidental da ilha, mas inicia, né, ela funda o início do processo nacionalista e do nacionalismo revolucionário em Cuba. Em meados de 1890, existe o processo de organização do proletariado cubano, e em 1892 acontece o primeiro Congresso Operário, onde, assim, o proletariado cubano começa a tomar protagonismo dentro do cenário político na ilha. No final da década do século XIX, se inicia o processo de reorganização do nacionalismo revolucionário, fundado com a Primeira Guerra Independentista, e em 1895 acontece a Segunda Grande Guerra Independentista, que vence o poder colonial espanhol, mas acaba sofrendo com a ocupação estadunidense na ilha, né? No início do século XX, né, entre 1900 e 1903, acontece a primeira reorganização do movimento nacionalista revolucionário no século XX, e nessa mesma época também ocorre os primórdios do que a gente pode chamar de historiografia cubana, né, os primeiros historiadores da própria ilha. Em 1911 acontece a fundação da Academia de História Cubana, com um forte protagonismo dos positivistas e romantistas. E no século XX acontece a primeira grande onda revolucionária do século, protagonizada por greves estudantis e de operários, né? E que tinha um projeto nacional, que tinha uma grande direção reformista, ligada à pequena burguesia urbana, e conseguiu afetar muito a intelectualidade, principalmente os historiadores, né? E isso acaba gerando, por exemplo, a consolidação de uma oposição historiográfica na ilha, protagonizada por Emílio Roig e o Fernando Ortiz, que posteriormente vão ter um papel muito central na oficina. E eles pensavam muito, enquanto projeto, a necessidade de se pensar uma consciência nacional. Em 27 acontecem os primeiros trabalhos ligados ao patrimônio, com a indicação do Emílio Roig como intendente municipal e organizador das primeiras atas municipais de Havana, visto que estavam passando por um grande processo de deteriorização. Em 33 acontece a segunda grande onda revolucionária do século, em resposta à ditadura do Machado, né, do Gerardo Machado, que acaba logrando algumas vitórias, né? Inclusive, o Roig, que durante a ditadura do Machado havia sido destituído de seus postos, retorna com a reabertura democrática. E em 34 acontece a Assembleia Nacional Constituinte, que delimita algumas vitórias democráticas. Em 35 é criada o cargo de historiador da oficina da cidade e a própria fundação da própria oficina. E em 36 a 38 a oficina passa por alguns processos de reorganização. Em 40 existe a criação da Sociedade de Estudos Históricos, principalmente que dava frente disso era o Emílio Roig, como forma, um instrumento, né, de avanço da oposição historiográfica e como forma de projetar e produzir para disputar com os positivistas. E com o início da Guerra Fria existe um processo de fechamento político, né, principalmente com a vitória por meio de um golpe militar do Fulgêncio Batista com apoio dos Estados Unidos. Em 50 acontece o processo de reorganização do movimento revolucionário, e em 59 acontece o processo da Revolução Cubana, que acaba inclusive tendo vitórias no campo historiográfico, visto que uma parte da academia positivista, né, acaba fugindo do país e existe um triunfo dos historiadores progressistas. Triunfo esse que se consolida em 62 durante a institucionalização do fazer historiográfico e durante as reformas universitárias. Em aspectos gerais, os trabalhos da oficina entre 38 e 64 deram principalmente por meio de congressos, formação de jornais, revistas e diversos outros materiais bibliográficos, além também da criação de diversos institutos e instrumentos de discussão e fomento aos debates.
Em relação à metodologia, eu fiz um breve levantamento bibliográfico, análise de fontes e a formulação de síntese, a fim de, posteriormente, com o final da minha pesquisa, conseguir produzir artigos. Minhas conclusões parciais dizem respeito principalmente a entender 3 pontos focais. O primeiro é que a crítica é uma crítica à hegemonia do balanço da historiografia da Revolução Cubana, entendendo a necessidade de fazer, sim, um processo de análise de longo prazo, entendendo o processo de 59 como profundamente ligado ao movimento nacionalista revolucionário fundado no século anterior. Entender também a opção de historiador e a Sociedade de Estudos Históricos, assim como os congressos nacionais, diversos trabalhos ligados ao Emílio Roig, como parte de uma intensa disputa, não só no campo historiográfico, mas no campo político geral, contra os positivistas, mas também a favor de um projeto nacional de ligação do continente americano e principalmente de um projeto anti-imperialista. E o Emílio Roig e os historiadores da sua geração profundamente ligados a esse projeto. Aqui estão minhas referências bibliográficas. E é isso. Espero que tenham gostado.